Olá pessoal, hoje em Mateus capítulo 5, versículo 6, nós estudaremos os que são bem-aventurados porque têm fome e sede de justiça. O versículo 6 diz: Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça porque eles serão saciados. A primeira coisa que um bebê quando nasce quer é saciar sua fome. Então todo aquele que nasce de novo, ele tem uma busca incessante para saciar o seu desejo de justiça. E justiça, a Bíblia sempre fala de salvação. Em Isaías capítulo 55 fala de salvação. Toda vez que a Bíblia fala de justiça, a maioria dela é sobre salvação. E é por isso que diz que Jesus Cristo é a nossa justiça. Não é a justiça do mundo, não é a justiça que condena, a justiça falha, mas é a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que o homem pecou, mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Olha o que Isaías 51 diz: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será anulada. E essa justiça que durará para sempre foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz para te dar a vida eterna. Você pode ouvir muito que as pessoas dizem que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Sim, eles não estão errados de falar que Deus é justiça, mas a intenção muitas das vezes está errada, porque a justiça de Deus não é como a justiça do homem. O homem pecou e Jesus Cristo morreu para que você seja perdoado, para que quando você se arrependa, você seja perdoado. Aqui nesse mundo, quando você peca, você precisa pagar o preço do pecado. Você precisa pagar pelo crime que cometeu. Mas quando você está diante da lei de Deus, se você se arrepende, você é perdoado. Porque Jesus Cristo pagou o preço por você. Se você se arrepende, Jesus paga o preço por você. Se você não se arrepende, quem vai pagar é você mesmo. Ou seja, você está diante do tribunal de Deus. E quando você confia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, Jesus Cristo é o teu Salvador, Ele é o teu advogado, aí você é perdoado. Então é por isso que a palavra de Deus diz que eles serão fartos. Eles serão fartos por causa da justiça de Deus. Então você que anda incessantemente em busca de salvação, em busca de algo que preencha mais, você será saciado com a justiça de Deus. Você que não se conforma com as coisas erradas, você será saciado com a justiça de Deus. Você não vai esperar vingança, porque no sentido de que eles serão aquele que tem fome e sede de justiça, o sentido que passa na mente das pessoas é um sentimento de vingança, de justiça. Ele precisa pagar por isso, ela precisa pagar. Mas Deus lhe diz: minha é a vingança. Não pagueis mal por mal. Não pague o mal por mal. Minha é a vingança. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Essa é a justiça de Deus. Se alguém, se alguém te tomar alguma coisa, não torne a pedir deles. Se alguém te emprestar, não fique esperando com que ele te devolva mais. Jesus disse: se alguém te ferir uma face, ofereça-lhe a outra. Parece algo sem sentido. Como é que eu vou aceitar a justiça deste mundo? As coisas injustas. Mas quando você é um seguidor de Cristo, você sabe que esse é o melhor caminho.
Quando você busca o caminho do Espírito Santo, o caminho de Jesus, você será farto. Porque você não vai esperar mais que aquela pessoa ou alguma situação dê errado para você se dar bem. Você não vai mais esperar pela justiça desse mundo para que alguém pague pelas coisas. Você será saciado. Você será, eles serão fartos. Alguém farto é quando ela está com muita fome. Então ela come, ela se sente bem, se sente alegre. Quando alguém te fere, alguém fez alguma coisa errada, você se sente insatisfeito. Você come, você faz o que fizer, você se alegra, mas depois você continua sendo insatisfeito. Mas quando você consegue descansar na justiça de Deus, que Ele resolverá tudo por você, aí você se sente saciado. Eu já não me alegro mais com as coisas erradas. Eu já não desejo mal mais para as pessoas, que elas se deem mal para me se dar bem, ou que elas paguem, elas precisam pagar. Se alguém te roubou, te enganou, te traiu, você confia na justiça de Deus. Você não concorda com as injustiças, mas também você não perde mais a sua alma por causa de um sentimento ruim. Você descansa na justiça de Deus, porque Deus é amor. E Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E que Deus te abençoe. Se inscreva, ajude o canal. Que Deus possa te ajudar nesse momento de dificuldade, de luta. E Ele vai ser, sempre será a tua justiça.